Exato. Bruno, vamos lá. Falando do Palmeiras, no ESPN.com.br tem notícia, tem informação importante do Daniel Bocato envolvendo Abel, Anderson Barros, tem bastante coisa, mas o Bruno Andrade tem, então, bastidor de quem pode sair e quem deve ficar, então, no Palmeiras. Já tem, assim, ó, indícios de mudanças no elenco, Bruno? Antes de falar das duas novidades, os dois nomes que a gente apurou nas últimas horas, não custa lembrar uma informação que a gente trouxe de forma exclusiva na semana passada, o Everton na mira do Grêmio. De ontem para hoje, muita gente falando nas redes sociais, etc, mas foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva na semana passada, que o Everton vai esperar a temporada terminar para sentar e ouvir as propostas, as abordagens, mas sabe que o Grêmio está em cima, o Bahia também procurou, mas o Grêmio hoje é o principal candidato na contratação do Everton. Mas as duas novidades aqui, enfim, hoje pela manhã conversei com uma pessoa ali, enfim, do entorno do Palmeiras para tentar entender um pouco mais o planejamento para a próxima temporada. Lembrando outra coisa também que o Hernan falou ontem, o M. Martinez está na mira do River Plate, mas esse é um dos nomes que o Abel, para perder, quer ali uma quantia significativa, no caso o Palmeiras quer uma quantia significativa. Os dois nomes que o Abel Ferreira passou para a diretoria, que aceita negociar, entre aspas, numa boa, sem ali fazer grande... não vai bater muita cabeça por conta desses jogadores, são dois. O Giai, zagueiro lateral direito, muito mais lateral direito, evidentemente, não tem correspondido, então o Abel aceita negociá-lo numa boa. E outra é o zagueiro Mikael, também não funcionou muito, até teve impacto quando chegou, mas depois perdeu espaço. E todos os outros jogadores, para além de Giai e Mikael, esse o Palmeiras vai dificultar, esse o Palmeiras vai pedir uma multa, ou pelo menos um valor significativo. Os dois que o Palmeiras aceita abrir conversas de forma mais fácil, Giai e também o Mikael. O Giai, ele foi contratado ali, estava no São Lourenço, e era um cara todo de base de seleção argentina, não é, Felipe? Inclusive capitão. Mas ele não conseguiu, o Mundial dele não foi dos melhores, e aí o Palmeiras contrata o Kelvin. Até começou muito bem, mas depois da contusão do jogo contra o River, depois ele caiu um pouco. Mas são dois nomes também que a torcida não adora, vamos falar assim. Principalmente o Mikael, né? Até um bastidor, ele foi contratado, se não me engano, foi no início do ano, e eu apurei na época que ele tinha ofertas melhores de outros clubes do futebol árabe, até da Major League Soccer, que ele estava no Houston Dynamo. Ele tinha ofertas melhores, mas por conta do projeto apresentado pelo Palmeiras, ele optou por voltar para o futebol brasileiro. A torcida do Palmeiras não tá gostando dele, ele não se adaptou e ele é reserva, né, Bruno? E o Giai, eu lembro que até depois ali, ou durante o Mundial, a gente tava falando da Roma, mostra a caneca aí, ô Bruno Andrade. Lá na Itália especularam muito uma ida do Giai pro futebol, olha lá, ó. Esse aí ainda é o escudo antigo, né, Bruno? Mas aí é o seguinte, eu lembro que especularam umas sondagens assim aí do futebol italiano pelo Giai. Se eu não me engano, foi Inter de Milão. Eu não me recordo sobre proposta, mas falou-se bastante de Inter de Milão. Não sei se o Felipe tem uma informação sobre isso, mas eu me recordo de Inter de Milão. Então, Bruno, a questão foi, até o Bruno citou, teve uma sondagem inicial da Roma lá no meio do ano, só que a Roma optou e era a prioridade o Wesley do Flamengo, tanto que ele foi contratado e agora está como titular por lá. Então, teve uma sondagem inicial, mas eles optaram pelo Wesley, Bruno Vicari. Eu tô até procurando aqui, ó, alguma coisa, se tem, ó... de informações no meio do ano, né? Roma quer contratar Giai, 45 milhões de reais. Vixe, se chegar esse valor então agora... Era Roma, então, desculpa. Roma e Nápoles estão falando aqui, Milão, ó. Pensei na Inter, mas... Okay. Mas são alguns sites, lembrando assim, que mas... o Giai custou 7,5 milhões de dólares e o Mikael custou 5 milhões de dólares, ou seja, mais aí de 12 milhões de dólares que o Palmeiras não conseguiu rentabilizar praticamente dentro de campo. Vai tentar depois tirar uma parte significativa financeira para negociá-los. E até em relação a essa questão de entra e sai, vai e vem de jogadores, o que a gente pode falar aqui com a maior tranquilidade é que duas posições são prioritárias no próximo mercado. Um zagueiro, logo por conta da saída então do Mikael, a provável saída do Mikael, e um volante. E aí depois é entender se saindo de fato o Giai, se o Palmeiras vai buscar um lateral direito na base, se vai contratar alguém ali menos impactante, mas as duas posições prioritárias, até porque o Palmeiras conta com a permanência do Flaco, conta com a permanência do Vitor Roque, enfim, jogadores de peso, mas zagueiro e volante, foi o que também ouvi quando me falaram da questão do Giai e do Mikael de saída. Tá aqui o Tutto Mercato, que é um site especializado lá da Itália, que tá falando que a Roma tem interesse, mas eles falam, o Giai é avaliado pelo Palmeiras em 18 milhões de euros. Caro. Por esse valor aí. Muito mas caro. É isso, o Palmeiras pagou 7 milhões de E dólares. o Wesley tá muito bem na Roma hoje. Também, é verdade. E o contrato dele é de até junho de 2019, Felipe. E aí é o seguinte, se esses jogadores saírem, o Palmeiras deve procurar reposição. Exato. Na questão da zaga, até como o Bruno Andrade falou, até eu vi o pessoal do nosso palestra dando os créditos também aqui, que aqui a gente dá os créditos. Sim, né? claro. Diferente de alguma galera por aí, aqui a gente dá os créditos. Ontem o pessoal do nosso palestra falou nas redes sociais sobre alguns nomes que o Verdão está de olho para a posição de zagueiro. E eu confirmei também que o Vitão, zagueiro do Internacional, que já foi revelado pelo Palmeiras, está no radar do Verdão para 2026. O Vitão, que ele não deve permanecer no Colorado para 2026, até mesmo se o Inter for
rebaixado ou se permanecer na Série A. Ele não deve ficar no Internacional para 2026 e ele é um dos nomes no radar da diretoria do Palmeiras. O Palmeiras tem um certo interesse no Vitão, é um zagueiro muito bem avaliado, já conhece o jogador. Mas a temporada dele passada foi melhor. Foi melhor, ele teve propostas do futebol europeu na última temporada. Assim como o Inter, como geral, como um todo, o Vitão caiu de rendimento. Mas ainda é um jogador muito bem avaliado no futebol europeu. E o Palmeiras está de olho no Vitão para 2026. Eu e o Bruno Andrade, a gente tem alguns valores que o Inter pede para negociar. Acho que é em torno de 10 milhões de euros, né, Bruno Andrade, que o Inter queria pelo Vitão, não é? Eu ia complementar isso, Felipe. Não só o Palmeiras, mas no Brasil o Flamengo também gosta bastante. Aliás, é um dos nomes para reforçar a defesa do Flamengo para a próxima temporada. Agora, então, com essa concorrência forte do Palmeiras. O Inter pede ali mais ou menos 10 milhões de euros, mas aceitaria descer para 8 milhões de euros, especialmente se porventura mesmo for rebaixado à segunda divisão. E o fato de o Inter aqui facilitar a venda do Vitão é porque o Vitão entra no último ano de contrato, o contrato termina até dezembro de 26, e o Vitão já avisou nos bastidores que não senta para renovar. Então o Inter tem medo de chegar no meio do ano, o jogador poder assinar um pré-contrato com quem bem entender e o Inter não recebe nada. Então a expectativa do Inter é vender em janeiro. Como o Felipe disse, ele já foi abordado por clubes da Turquia, enfim, outros clubes do futebol europeu. Há esse interesse forte, Palmeiras e Flamengo. Então a expectativa e a probabilidade é muito grande de o Inter vender o Vitão agora no começo de janeiro. Ô, Bruno Vicari. Fala. Que dois aqui no chat mandaram uma lista de jogadores que eles não querem mais no Palmeiras, então eu vou ler os nomes e aí vocês vão me responder se tem informação ou não de saída. Mas o que você ia falar, Felipe? Então, na Turquia, como o Bruno Andrade falou, é o Besiktas que está querendo o Vitão. E aí a gente fala de 10 milhões de euros, dá mais ou menos 62 milhões de reais que o Colorado quer pelo zagueiro. O Giovanni Pavan mandou aqui, Giai, Flaco, ô louco, colocou até o Flaco na lista. Outro dia a gente tava falando que o Flaco custava 50 milhões de euros. Vai se desfazer todo o elenco assim? Falou, ele quer todo mundo embora. Giai, Flaco, Aníbal, Veiga, Murilo, Everton, Bruno Rodrigues e Luigi. Então é mais fácil contratar... Vai jogar quem? O Fernando mandou o seguinte, Felipe Anderson, Facundo, Jefté, Fux, Mikael e Giai. Quer dizer, se juntar esses dois é o elenco inteiro do Palmeiras, o Bruno Andrade. Não tem time. Vai ter que buscar jogadores da base. Não é assim também. Claro que, quando eu falei mais cedo, assim, o Palmeiras facilita Giai, facilita Mikael. Agora, se chegar a proposta pesada, a proposta grande, o Palmeiras naturalmente vai sentar para negociar. Ninguém é totalmente inegociável. Se chegar o valor da multa ou valores interessantes, o Palmeiras naturalmente vai sentar para conversar. O Flaco está valorizado, o Vitor Roque está valorizado. Lembrando que há a Copa do Mundo em junho, então o Palmeiras, de forma inteligente, acho pouco provável que abra negociações assim já em janeiro. Ele vai esperar o Mundial, a Copa do Mundo, para perceber se o Vitor Roque vai e volta valorizado, se o Flaco vai e volta valorizado, se o Piquerez vai e volta valorizado, enfim, entre outros jogadores internacionais. Então deixa eu passar uma informação aqui importante para o Fernando e também para quem foi o outro que mandou? Para o Giovanni. Quando a gente fala assim que o Palmeiras gastou 700 milhões de reais nesse ano para as contratações, ele não gastou 700 milhões de reais para usar, em 2025, acabou 2025, manda todo mundo embora. Tanto que a maioria desses contratos, a maioria é por um período maior e são jogadores jovens. Então a ideia do Palmeiras foi ter feito esse investimento agora, porque não fez investimento grande nos anos anteriores, justamente para ter uma equipe para os próximos 3, 4 temporadas. É claro que as avaliações ali internamente vão ser feitas e se chegarem propostas como o Bruno e o Felipe estão falando, aí o jogador pode ser negociado. Mas quando o investimento foi feito alto nesses jogadores, não é para você pegar, usar em 2025, não deu certo, esquece, manda embora que não funcionou. Então não é essa a ideia, não é assim que o Palmeiras trabalha e pelo menos não é esse o plano do Palmeiras. Quando ele fez esse investimento todo nesses jogadores, por exemplo, no Sousa, no próprio Facundo, a gente pode discutir ou não se o investimento foi alto ou foi baixo, no Emi Martinez, se eles já renderam ou não nessa temporada, isso a gente pode discutir. Mas o plano do Palmeiras foi ter investido nesses jogadores, não só para essa temporada, mas para as próximas também, Felipe. E até porque o Palmeiras ele pretende investir para 2026 em reforços, mas já falaram que não serão investimentos próximos do que foram feitos em 2025. Alguma coisa mais pontual para corrigir a rota, entendeu? E alguns jogadores podem deixar o Verdão, como o Bruno Andrade falou do Everton, que tá na mira do Grêmio. O Marcelo Lomba não deve renovar e deve sair. Então algumas saídas vão aliviar a folha salarial do Palmeiras. E acho que podem contratar alguns jogadores pontuais para 2026, Bruno. E isso não é opinião nossa, tá, pessoal? A gente está trazendo aqui como o Palmeiras, qual é a ideia do Palmeiras.